Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal 7 Minutinhos com Deus. Muito feliz que você venha acompanhando semanalmente aqui os nossos vídeos e as nossas mensagens também, tá bom? Hoje eu tenho uma mensagem bem legal aqui que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes da mensagem, eu quero pedir humildemente, com amor no coração, que você deixe aquele nosso famoso CCC, o curte, comenta e compartilha esse nosso vídeo aqui, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje? Bora? Tô aqui com a minha Bíblia aqui na mão, aquela que eu ganhei do meu amigão Rogério, lembra? Já falei isso 2 vezes aqui, né? Mas enfim, vamos lá, eu estou aqui no livro de Atos, eu vou ler aqui Atos capítulo 5, versículo 12 ao 16, que diz assim: E pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre os povos, e estavam todos unanimamente no pórtico de Salomão. Quanto aos outros, nenhum homem ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha em grande estima, e muitos mais crentes no Senhor eram acrescentados, multidões de homens e mulheres, de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em cátares e em macas. Cátares quer dizer uma cama humilde, em cátares e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, olha o detalhe, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. Veio também uma multidão até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Prestou atenção no detalhe ali que eu falei para vocês? As pessoas estavam nas ruas e quando os apóstolos passavam, eles tinham a certeza de que ao menos a sombra, como a Bíblia diz, do apóstolo Pedro iriam curá-las. Aí eu faço uma pergunta, né? O que leva uma pessoa a crer que apenas a sombra de um homem santo, de um homem que andou com Jesus, pudesse curá-la? Justamente a fé de saber que aquele que andou com Cristo, também dotado do Espírito Santo, podia curar as suas enfermidades, ou seja lá o que for. E como é de praxe aqui no nosso canal, parafraseando esse texto sagrado, eu quero contar uma história para você. E essa história eu ouvi do meu amigo Felipe Vergara. Obviamente não com as mesmas palavras que eu vou contar aqui, tá? Eu vou dar vou colocar um pouco de coisas aqui na mensagem, tá bom? Na história, aliás. E vamos lá? Como toda boa história, essa também começa assim. Era uma vez um homem que ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava em Jesus, não acreditava no Espírito Santo, enfim, não acreditava em nada. Esse homem tinha ali na faixa dos seus 50 anos de idade aproximadamente. E certo dia, os seus amigos, também na mesma faixa de idade, estavam reunidos, conversando, falando coisas da vida, da família, ali numa roda que eles sempre faziam. E esse homem descrente no Senhor chegou, e ele percebeu que a conversa era justamente sobre Jesus. E ele já chegou interrompendo: vocês são um bando de tolos, Jesus, isso não existe, esse negócio de Deus, tudo isso que ele fez, isso aí não existe não. Vocês ficam aí jogando conversa fora, para com isso. E olha só, eu vou provar para vocês que esse tal Deus que vocês falam, ele não existe. Como vocês sabem, eu vendi minha empresa recentemente, eu já vou me aposentar. Então eu e minha esposa, nós compramos um sítiozinho aqui no interior, num lugar bem afastado de tudo, muito afastado de tudo. E como sabem também, recentemente nós adotamos uma criança, criancinha, bebê ainda. E eu vou provar que Deus não existe. Eu nunca vou falar de Deus para essa criança, nunca vou falar de Jesus, nunca vou lhe mostrar uma Bíblia, nunca vou falar de igreja. Por um acaso, se um dia ele estiver assistindo algum canal de TV que possa chegar a esse assunto, eu já vou cortar na hora. Ou seja, já que ele não vai saber que Deus, Jesus, esse tal Espírito Santo não existe, automaticamente ele não vai acreditar e nunca vai tocar nesse assunto. Pois bem, assim ele fez, mudou para este lugar bem afastado lá no interior. E ele ali viveu com a sua esposa e esse garoto que ele adotou. E o garoto foi crescendo, e ele nunca falou de Deus para esse menino.
Quando esse menino tinha aproximadamente uns 10 anos de idade, ele notou que todo fim de tarde esse menino sumia e voltava somente à noite. E ele, inculcado com aquilo, um dia seguiu esse garoto. E era aproximadamente umas 17 horas, esse garoto ele foi até uma montanha, ele estava lá sentado em uma pedra. E nesse momento o sol estava se pondo. E o garoto ali, maravilhado, começou a falar algo, mas ele não entendeu. Então ele chegou perto, por trás do garoto, sem fazer barulho, para não assustar. E ele ouviu o garoto dizer assim: Ei sol, vá agora até o seu Criador e diga que mais uma vez eu agradeço o excelente espetáculo. Uau! Ele nunca falou de Deus, de Jesus ou qualquer coisa para esse menino, mas ele sabia que as maravilhas que existem tem um Criador que a fez. Ou seja, ele sabia da presença assim de Deus, sabia assim da presença do Espírito Santo e de Jesus, mesmo esse homem não falando nunca a respeito disso para ele. Como diz lá na passagem, apenas ele tinha fé de que algo fora do comum existia que podia tocar o nosso coração. Para você que pegou a mensagem aí, eu agradeço por ter chegado até aqui no vídeo mais uma vez. E aqui atrás da câmera tem um amigo meu, o Matheus, e ele está gravando para mim hoje. E junto com o Matheus, eu quero aqui fazer uma oração para você. Apenas em sinal de respeito, fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado pela presença dessa pessoa que está vendo o vídeo aqui, ele ou ela, talvez se estiver passando um momento de dificuldade, talvez algum momento da família que tenha um enfermo, alguém no hospital ou coisa assim, eu peço para que o Senhor visite essa casa, essa residência ou esse hospital e que essa pessoa possa se curar, porque com a sua fé nós podemos ir muito além do que podemos imaginar. Eu peço também para que abençoe a vida do Matheus que está aqui gravando comigo, que abençoe a vida da sua esposa Clara, que eles sejam muito felizes durante muito tempo, até o dia do Senhor poder recolhê-los. E isso vai demorar no mínimo mais 80 anos, não é, Matheus? Em nome de Jesus, amém.